10h06, seguimos por aqui ao vivo, hein? Hashtag CNN Sábado. Você pode conversar com a gente, pode mandar sua pergunta, sua dúvida, principalmente neste próximo assunto, porque teremos um entrevistado. Vamos agora conversar sobre um dos assuntos que mais assim chamaram a atenção durante essa semana. Tudo bem que depois surgiu o Orkut, né? O anúncio aí de que o Orkut vai voltar e a sexta-feira bombou, né? Do pessoal lembrando dos tempos de Orkut. Mas essa atitude, essa ação do retorno do Orkut, na verdade, pelo que a gente tem podido entender e interpretar, diz respeito a um outro movimento, o Twitter. Nesta semana, houve a compra do Twitter, né, pelo bilionário sul-africano Elon Musk, que já fez operações para o espaço, viagens, ele quer habitar Marte, ele quer dominar o espaço praticamente. Elon Musk investe em tantos setores e agora decidiu, acho que vou comprar o Twitter. E comprou de fato, viu? 44 bilhões de dólares. Esse é o valor dessa movimentação. Tudo isso deve ser concluído somente até o fim deste ano, tem toda uma burocracia até lá. Mas, neste momento, ficam algumas dúvidas sobre as mudanças, né, pelas quais a rede social pode passar, considerando que Musk propõe medidas daquilo que ele chama de reforçar a liberdade de expressão na plataforma e tudo mais. Como é um assunto bom para a gente conversar e rende aqui muitas perguntas, a gente recebe ao vivo Rafael Coimbra, é professor de marketing e inteligência de negócios e vai agora conversar com a gente. Ele é professor na Fundação Getúlio Vargas. Professor, bem-vindo, hein? Bom dia. Bom, estamos falando aqui de uma movimentação de 44 bilhões de dólares. O que a gente pode esperar com essas mudanças no Twitter? A gente está vendo apenas um empresário fazendo investimento ou um empresário que tem interesse na disseminação de informações e no tamanho do alcance de uma rede social como o Twitter? São dois movimentos que a gente tem que ficar de olho. O primeiro é esse, né, muito ligado à política interna do Twitter. O Elon Musk, ele é uma pessoa muito ativa, ele há muito tempo se declara ali, muitas vezes contrariamente à atual política de restrição, de moderação de conteúdo do Twitter. Então, é de se esperar que quando ele realmente assumir o controle efetivo do Twitter, que ele afrouxe algumas regras. Tá? A gente não sabe em que nível isso vai acontecer, mas pelas declarações dele, é muito provável que isso aconteça. A outra parte é essa do mundo dos negócios. O Elon Musk não é um empresário simples, ele mostrou que tem muita vontade de transformar grandes setores, fez isso com a Tesla nos carros elétricos, fez isso com a SpaceX no setor espacial e pode ser que ele faça isso com o Twitter. Não sabemos ainda, porque o Twitter, ele diferentemente de outras redes sociais maiores, ele ainda não tem um modelo de receita muito bem definido, ele vive de publicidade, mas se a gente comparar, por exemplo, o tamanho do Twitter com o Facebook, o Twitter tem algo em torno de 230 milhões de pessoas ali. O Facebook é 10 vezes maior, tem quase 3 bilhões. TikTok e Instagram na casa de 1 bilhão. Então, se ele quer transformar o Twitter em algo mais rentável, porque é rentável hoje, mas não tanto quanto essas outras redes, ele vai precisar mexer alguns pauzinhos para que isso aconteça. Fica aí a expectativa para saber se ele vai usar a plataforma muito mais como algo pessoal, como um canal mesmo de conteúdo, de distribuição de conteúdo, ou se ele vai voltar para a origem do Facebook, tentando transformar o Twitter numa grande praça pública e fazer com que essa praça pública, dentro de um ambiente democrático e saudável, ele atraia mais pessoas para que aí sim ele insista ou talvez mude um pouco esse modelo de negócios hoje baseado em anúncios. Professor, diante da ideia de transformação de uma rede social num ambiente de uma praça pública, onde, pelo menos em tese, cada um fala o que quer e faz o que quer, isso não poderia afastar usuários da rede social ou até aumentar a necessidade até de implicações, de legislações por parte dos governos no mundo inteiro, uma vez que o excesso de liberdade, a libertinagem, pode causar problemas e também infringir a lei? O importante é a gente tentar pensar num equilíbrio. Exatamente como você falou, se a gente não tiver regra nenhuma, causa uma certa anarquia. Isso pode, inclusive, afastar algumas pessoas a partir para essas outras redes sociais que eu estava falando. Então, seria um pouco um tiro no pé se
isso fosse o caso, e ao mesmo tempo, se você tiver medidas muito restritivas, isso também afasta uma parte desse público para outras redes sociais, e aí no caso eu destaco o Telegram e o WhatsApp. O WhatsApp está para lançar um novo recurso, muito parecido com o do Telegram, depois das eleições, e essas pessoas que se incomodarem, porventura, no Twitter, poderão migrar para essas outras redes sociais. Então, é uma questão de dosagem. Eu acho que no caso da desinformação, é um trabalho que o Twitter pode fazer muito fortemente, principalmente no controle de contas falsas. É um problema hoje existente no Twitter. É preciso que a gente consiga eliminar robôs, pessoas que se fazem passar por outras pessoas ou disparos em massa. Mas eu acho que também tem a questão do Twitter especificamente, e já fazendo ponte com o Orkut, porque quando o criador do Orkut ele traz à tona a rede, ele deixa muito claro lá na declaração dele que ele quer uma rede saudável, saudável no sentido das pessoas poderem conversar tranquilamente. E hoje a gente vê no Twitter um ambiente muito polarizado, muito tóxico, muito agressivo. Se essa carga voltar ainda maior, isso deve afastar pessoas. Como a gente combate isso? Talvez mexendo nos algoritmos, promovendo aquelas postagens que sejam postagens que proponham esse debate mais tranquilo, mais saudável, em que as partes consigam se ouvir. Hoje o que a gente está vendo é cada um brigando de um lado com o outro e quem está se incomodando partindo para outras redes. Sim, é uma tentativa aí, né, desse retorno do Orkut, e a gente pode se surpreender também, porque a nossa cabeça lá, quando existia o Orkut, era outra, né? A novidade com redes sociais, nossa, que coisa boa poder encontrar os amigos, olha aqui, aquele colega da escola que eu não via há 20 anos, de repente encontrei. Agora isso virou uma normalidade, né, professora? A gente normalizou tudo isso e de repente começou a avançar para outras discussões. Fica a interrogação aí de como será essa volta do Orkut. A gente tem mais perguntas para fazer-te, e agora a próxima questão é de Carolina Brígido, a nossa analista de política, que ela mesma deve ter várias redes sociais e conhece bem as diferenças de idades em rede social, porque Carol é mãe de 2 meninas, uma de 16 e outra de 18 anos, então você sabe bem o que é isso, né, Carol, essa diferença de linguagens na rede social. Sim, e tem uma diferença grande, né, de como as gerações usam, como do jeito que você estava falando, Elisa, como a gente usava o Orkut, era tudo muito feliz, né? Hoje as redes viraram redes de ódio, como a gente vê, disseminação de informação de ódio e também de informação falsa. O Tribunal Superior Eleitoral, ele fez, inclusive, um acordo com as principais plataformas, inclusive com o Twitter. E agora Elon Musk chega comprando o Twitter com um discurso de liberdade total, um discurso meio que embaçando essa história de cercear a liberdade dentro do Twitter, seja essa liberdade usada de qualquer forma. Professor, eu queria saber o seguinte, essa compra do Twitter pelo Elon Musk, isso de alguma forma o senhor vê como uma ameaça ao processo eleitoral brasileiro? Existe possibilidade de aumento de disseminação de fake news pelo Twitter a partir dessa compra? Nesse momento não, acho que ainda vai levar um tempo para que o Elon Musk ele realmente tome poder do Twitter e a gente vai aguardar para ver se ele vai fazer alguns ajustes ou não. O problema que existirá, eu imagino até as eleições aqui do Brasil, ele é o mesmo que já existe. Como eu disse, tem muita conta falsa, isso é algo que deve ser colocado ali como meta pelo Elon Musk, combater contas falsas. E um outro detalhe importante, e eu acho que a gente não pode se esquecer disso, ficamos aqui muito, às vezes, restritos a esse conteúdo de desinformação nas grandes redes que eu chamo de redes abertas. Então tem Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, são redes em que todo mundo consegue perceber o que está acontecendo. Mas eu chamo a atenção inclusive, para uma limitação se isso vai ser eficaz por conta do TSE, dessas redes que muitas vezes não são acessíveis. Principalmente grupos de WhatsApp, em que a gente não consegue saber o que está acontecendo ali, porque são informações privadas, criptografadas de ponta a ponta, e a gente nem quer que haja essa invasão de privacidade, mas eu chamo a atenção para que muita parte desses conteúdos falsos, boatos e conspirações, eles seguem numa espécie de uma camada que nós não conseguimos enxergar. E, repito, se a gente não criar condição saudável para todo mundo publicamente se expor, as pessoas que se sentirem incomodadas
vão migrar para essas redes que não são vistas. E nós, com isso, começamos a perder uma percepção da realidade. Tem muita coisa acontecendo aqui nos bastidores, a gente não está vendo. É preciso, sim, que haja um ambiente claro, né? A gente tem que parar com essa coisa de guerra, mas, primeiro, limpar um pouco a desinformação, limpar as contas falsas e promover. Eu chamo a atenção para isso também porque é importante. A gente, às vezes, se detém na censura, né? Quando se retira uma postagem, se bloqueia uma conta, isso chama muita atenção. Mas, para mim, tão importante quanto isso é que o Twitter tenha regras claras, transparentes, de dizer por que um post viralizou mais do que o outro. A gente sabe por pesquisas que o engajamento pela raiva, pelo ódio, ele é muito maior. Posts de reclamações, eles viralizam mais rapidamente. É preciso que não se promova esse tipo de conteúdo. Às vezes você não precisa nem cortar o conteúdo, você deixa lá. Mas só de não promover esse conteúdo de ódio, ele já vai fazer ali, vai mexer completamente na percepção da realidade. Todo mundo acha que aquela timeline sua do Twitter é a realidade do mundo, quando não é. É uma realidade parcial e muito manipulada por algoritmos. Manipuladas no sentido de alguém escolhe ali o que sobe e o que não sobe. Ou seja, uma bolha, né, professor? Mas, de fato, o que o senhor falou faz todo sentido. Indignação vende e vende muito, e há muito tempo o ser humano lucra com isso. Nós conversamos com o Rafael Coimbra, que é professor de marketing e de inteligência de negócios digitais da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia, obrigado. Obrigada, professor. Bom dia.